Você já passou por alguma situação desafiadora na viagem? Algum perrengue, algum imprevisto que te fez ficar frustrada e às vezes até estragou um momento que poderia ser mais de lazer, de descanso? Hoje a gente vai falar sobre como utilizar a astrologia e a astrocartografia especificamente para poder identificar e evitar situações de perrengue na sua viagem. Oi, eu sou a Gabi, sou uma astróloga nômade e seja muito bem-vindo a esse espaço de trocas e partilhas sobre viagens, autoconhecimento e astrocartografia. Em primeiro lugar, eu preciso contar para vocês que não existem linhas de astrocartografia vilãs, como muitas vezes a gente escuta por aí em conteúdo sensacionalista sobre o tema. É muito importante levar em consideração que muitas vezes nas viagens a nossa experiência não é só individual. Então não é só sobre o nosso posicionamento astrológico os acontecimentos da Terra. Vou dar um exemplo aqui de como as nossas experiências podem não ser individuais. A linha de Urano ela é uma linha muito conhecida pelos seus imprevistos. Imagina só, você vai viajar para um lugar onde tem uma linha de Urano e nesse lugar o seu voo é cancelado ou sofre algum atraso. Você pode até imaginar que tudo isso é por conta desse arquétipo de Urano que fala sobre imprevistos, mudanças repentinas, mas você foi afetado e mais 200 pessoas que estariam nesse voo também foi afetado. Então não é só sobre você, não tem como ser só sobre a sua experiência individual. Então para entender como amenizar esses perrengues que a gente pode sentir ou até uma energia desafiadora que a gente pode sentir e explicar através da astrologia, é importante lembrar que a vida acontece enquanto a gente tenta controlá-la e não tem nada que a gente possa fazer com isso. E é muito importante também que você saiba que uma linha que pode ser desafiadora para você pode ser super maravilhosa para outra pessoa. Por isso, antes da gente julgar esses arquétipos, é importante entender como esse planeta é posicionado no seu mapa natal e como você vivencia os assuntos desse planeta. Tem pessoas que têm mais desafio com burocracia, outras com imprevisto, outras têm um pouco de medo de se acidentar. Então, a gente entendendo um pouco de como a gente lida com cada assunto sombra dessas linhas, a gente vai ter mais consciência de como é essa experiência ou de como pode ser essa experiência através da astrocartografia. E eu já vou começar falando para vocês de um planeta que é muito relacionado a questões não só de imprevisto, mas também de energia na nossa vida, de movimento, que é o planeta Marte. Marte é considerado o planeta da guerra, da energia, do movimento, do fogo, da ação. E muitas vezes, passando por uma linha de Marte, a gente pode ter algumas tendências desafiadoras a serem trabalhadas. Então, ter consciência disso antes é uma forma de se prevenir desses possíveis acidentes. Viajar por uma linha de Marte pode ser um alerta de tomar cuidado com alguns possíveis acidentes, como, por exemplo, acidentes em trilhas, praticando atividades físicas e acidentes com fogo também. Até algumas dores de cabeça podem aumentar muito quando a gente está dentro dessa linha. Então, especialmente se você vai viajar para um lugar que tem a linha de Marte, você vai fazer uma viagem mais de aventura, ou então até ir para um lugar que tem uma altitude muito grande, é importante já ir um pouco mais preparada, porque você pode ter essas possíveis dores de cabeça, e é também importante tomar mais cuidado, redobrar o cuidado nesses acidentes. Mas não se esqueça, esse é um lado sombra dessa linha, um lado desafiador dessa linha. Muitas pessoas têm Marte muito bem posicionado no seu mapa natal e a chance de perrengue é bem nula. E muito pelo contrário, às vezes passar por uma linha de Marte pode ser uma tendência a trazer mais coragem, mais energia, mais motivação para a nossa vida. E não esse lado mais sombra e que traz um pouquinho de medo pra gente, que é o lado desses acidentes. No caso da linha de Saturno, se você for viajar por uma linha de Saturno, é importante olhar como esse planeta está posicionado no seu mapa. Porque em situações tensas, ou então se você odeia questões relacionadas à burocracia, pode ser que você tenha alguns desafios, sim, viajando por essa linha. Como Saturno pode causar alguns problemas relacionados à burocracia, ao viajar para essa linha, já se planeja. Olha direitinho como está a sua documentação, prepara tudo, tira a segunda via de tudo, não deixa para fazer as coisas em cima da hora, tenha bastante responsabilidade com a parte burocrática de entrar nesse país. Dentro dessa linha também é interessante que a gente mantenha ainda mais a ordem e o zelo, né? Então evite fazer qualquer coisinha que seja errada, né, que vá por um caminho meio torto, porque é uma linha que pede pra gente andar um pouco na linha mesmo. Então, se você tem um aspecto tenso de Saturno no seu mapa natal, se você tá passando pelo seu retorno de Saturno, ou se você odeia burocracias como eu,
eu te indico muito que você já evite transtorno, evite estresse e faça as coisas bem direitinho antes de ir para essa linha. Outras duas linhas que nos trazem alerta para perrengues nas viagens são as linhas de Plutão e as linhas de Quiron. Isso porque são arquétipos muito profundos e podem trazer transformações que vão durar aí, muito tempo, até para depois das viagens. As linhas de Plutão e Quiron estão sempre muito relacionadas a questões de saúde, então é um ponto-chave que a gente pode entender e tomar cuidado durante essa viagem. Plutão já não tem lá boa fama na astrologia, né, relacionada ao arquétipo super intenso e transformador dele, mas eu posso garantir para vocês que viagens para as linhas de Plutão trazem muitos aprendizados, né? Nos ensinam demais. Então, principalmente se você lida com assuntos plutonianos com muita facilidade, você pode ter viagens incríveis que te tragam aprendizados aí para o resto da vida. E eu me lembro que a primeira vez que eu passei por uma linha de Plutão, eu tive Covid e passei alguns apuros no meio da Amazônia. Então, eu sempre indico, né, coisas muito benéficas aí que trazem transformações na nossa vida para Plutão, né, para a gente refletir. Mas eu também indico cuidados de saúde redobrado, porque pode ser uma linha que apareça alguma coisinha aí que tire a gente do eixo nesse sentido. Um caos mesmo, sabe? E assim, gente, uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas e falo aqui para vocês também é: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, porque eu já me enfiei numa enrascada um pouco desafiadora na fronteira da Colômbia com o Panamá, numa linha de Quiron que eu tenho por lá, e foi um dos momentos mais tensos, assim, de medo de estar correndo algum risco que eu já passei durante todos esses anos de viagem que eu viajo. Então, um pouco de cuidado na linha de Quiron, evitar entrar em enrascadas ou em coisas que você não tem muita certeza, né, se vão ser corretas ou se faz sentido mesmo você ir. Eu acho que Quiron, ele tem um arquétipo muito de cutucar nossas feridas, né, nossas dores. Então é bem importante que a gente tenha muita segurança no que a gente faz numa linha de Quiron. E agora que a gente já falou sobre as linhas que, bom, estão mais na boca do povo aí, que o pessoal tem mais medo, eu preciso contar para vocês que até as linhas que são consideradas muito benéficas podem trazer algum desafio pra gente, se a gente não tiver esse planeta muito bem aspectado no nosso mapa natal, ou, novamente, se a gente não lidar muito bem com esses assuntos. Um exemplo disso é o planeta Júpiter. Ele é o grande benéfico da astrologia, ele tem um arquétipo de expansão, de boa sorte, geralmente são linhas em que as pessoas se sentem muito bem, muito felizes, mas ele pode trazer algumas tendências, como por exemplo, exagero e vícios. Então, se a gente está falando de uma pessoa que já não lida muito bem com vício, né, vício, enfim, em alguma droga, jogo, enfim, algo que não traga benefício para a vida da pessoa, pode ser um pouco mais desafiador passar por essa linha desse arquétipo. Então, é interessante também olhar até as linhas que são muito benéficas para entender como elas estão posicionadas, como os planetas estão posicionados para a gente, como a gente vivencia o arquétipo desse planeta. E além de entender muito bem o arquétipo de cada linha que a gente vai visitar nesses lugares, é importante saber também que alguns trânsitos que estão acontecendo no céu nesse momento, e não tem muito a ver aí com os nossos posicionamentos planetários naturais, né, dentro do nosso mapa natal, eles podem trazer uma certa correlação com o acontecimento, né, do momento da viagem. Por isso que nenhuma viagem é igual à outra, né? A gente pode passar pelo mesmo lugar e aí em uma vez ter uma situação muito legal, uma experiência muito gostosa, e em outra vez a gente ter uma situação desafiadora, um perrengue, enfim, alguma coisa não muito interessante que aconteceu, né? A gente chama isso na astrocartografia de ciclocartografia. Vou trazer aqui um exemplo para ficar mais fácil de compreender toda essa situação de trânsitos. Imagina que você está passando por uma linha de Saturno. Você já entendeu todo o arquétipo de Saturno, né? Já entendeu que ele trabalha com burocracias. Mas Saturno, nesse momento no céu, para todos nós, Saturno está transitando pelo signo de Peixes. Você tem Peixes na casa 6 do seu mapa, que é uma casa que fala sobre rotina e saúde, né? Então, essa relação, né, de Saturno estar passando em Peixes para todos nós pode ser um pouco mais ativada para você nessa área de saúde, tá? Enquanto você estiver passando por uma linha de Saturno também. Então é importante tomar cuidado aqui com a saúde mental,
com ansiedade, porque Saturno em Peixes ele fala muito da nossa responsabilidade, né, com a nossa psique, com a nossa saúde mental. Então, eu traria essa indicação para essa pessoa, né, de tomar bastante cuidado com a saúde mental também, né, com a rotina, com como ela vivencia a rotina dentro dessa viagem, né? Fazer coisas que sejam gostosas, né? Mas que também tenham muita responsabilidade, que não seja só se jogar no mundo e é isso, né? Então é importante trazer esse ponto também para entender um pouquinho mais dessa experiência de viagem. E percebe como conhecendo o arquétipo das linhas que a gente vai passar, entendendo como esses planetas estão direcionados, posicionados no nosso mapa natal, e entendendo também o momento da nossa vida, né? O momento dos trânsitos planetários, a gente pode identificar esses possíveis perrengues e ir para essa viagem com mais planejamento, ou se a gente estiver já nessa viagem, né? No caso de um nomadismo, no caso de um mochilão, trazer mais planejamento para esses possíveis acontecimentos indesejados. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, aprender ainda mais sobre astrocartografia, sobre planejamento de viagens com auxílio da astrologia, não esquece de me seguir lá no Instagram, Asas e Raízes _. Lá eu falo também sobre aulas e oficinas que eu dou sobre a temática. Que os nossos caminhos estejam sempre abertos e de preferência sem perrengues. Um beijo e até a próxima!